Olá, bem-vindos ao programa especial sobre a China. A equipe da TV Super teve a honra de conhecer algumas cidades deste país encantador e irá mostrar a você, telespectador, um pouco sobre esta nova China, sem deixar de lado, é claro, alguns de seus pontos turísticos mais tradicionais. Você irá conferir sobre a Grande Muralha, os Guerreiros de Terracota, a cidade de Xangai e também a cidade de Xi'an, conhecida como ponto de início da Rota da Seda na China. Você irá assistir também algumas entrevistas com autoridades chinesas, dando as boas-vindas aos empresários que queiram investir neste país. Vamos conferir? A relação econômica entre Brasil e China vem crescendo muito nos últimos 10 anos. Em 2010, a balança comercial entre os dois países trabalhava em torno de 10 bilhões de dólares. Hoje, a balança sino-brasileira opera na casa dos 90 bilhões de dólares, com previsão de crescimento acelerado para os próximos 5 anos. A expectativa da China é ultrapassar 10 trilhões de dólares de importação em meia década, e isto oferece grandes oportunidades às empresas exportadoras brasileiras para ampliarem sua pauta de exportação para a China. Só em 2013, os investimentos chegaram à casa dos 17 bilhões de dólares para os chineses contra 700 milhões para o Brasil. Enquanto a China é o maior parceiro comercial do Brasil, importando principalmente minério de ferro, soja, açúcar, o Brasil fica em 9º lugar nesse ranking em relação ao parceiro chinês. No entanto, o vice-diretor do Departamento da América Latina do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Sr. Li Baorong, fala que o Brasil deveria mostrar mais seus produtos para o mundo e ressalta que o país deseja aumentar a importação de produtos brasileiros, tais como aviões e máquinas pesadas. 坚持深化改革，扩大对外开放。我们欢迎更多的巴西的企业家来华，探讨商机，相信双方的经贸合作会有更大的发展。 Em 1993, o Brasil era o primeiro país em desenvolvimento, parceiro de uma China também em processo de crescimento. Muito se andou econômica e politicamente até chegar nos dias de hoje com uma relação madura fazendo parte de um bloco de países emergentes, o BRICS, no qual fazem parte Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que juntos detêm 29% do território do mundo e 42% da população mundial. Aumentar as relações comerciais, intensificar o intercâmbio estudantil, citando inclusive o programa Ciências Sem Fronteiras e incentivando o turismo entre os dois países, são a meta da China para amanhã. Bem, não tão amanhã. O que são 5 anos para um país milenar como a China? Sr. Li, há uma ligação profunda hoje entre a China e o Brasil com um investimento muito superior àquele que há 10 anos havia. Qual a sua expectativa a partir de agora? As duas partes devem reforçar ainda mais o intercâmbio e cooperação, aprofundar o conhecimento mútuo e através de várias plataformas existentes como o Conselho Empresarial China-Brasil para aprofundar ainda mais a cooperação econômico-comercial entre os nossos dois países. Em especial, a relação entre o Brasil e a China. Há um tema em que pode ser abordado, ser tratado de uma melhor forma ou sendo mais enfático em termos de cooperação? O senhor falou na cooperação de tecnologia de informática. Como é que o senhor vê essa questão? As duas partes mantêm boas vontades para reforçar a cooperação nesta área, que é um âmbito muito novo para a cooperação bilateral. As empresas chinesas já entraram no mercado brasileiro e já fizeram algumas cooperações com a parte brasileira. Estamos com expectativa de que esta área pode ser um novo ponto de destaque de cooperação bilateral entre os nossos dois países. Já a vice-diretora da Ásia e Oceania do Ministério do Comércio fala de uma China que está se reestruturando em todos os aspectos, dando ênfase na busca de novas energias, na proteção e preservação ambiental. Ela também ressalta que empresas brasileiras que trabalhem com energias e serviços sustentáveis e que queiram se instalar na China possuirão um futuro promissor.
那我们肯定会把一些比较产生对环境产生破坏的那种相对低级的那种产业，可能要通过技术的改造把它升级转化，这样的话，减少它的那个污染的排放。那么另外，这是对工业的那个发展当中这种升级换代，我们会通过技术的改造啊什么的就是加以更好的发展。另外呢，我们会更加注重发展那个服务业。前不久我们在那个北京开了证交会，是一个叫服务交易。Como se pôde observar, a China atual tem expandido suas indústrias, mas sem deixar de lado sua preocupação com o meio ambiente, que é cada vez maior. Como dizem os chineses, uma relação só pode ser considerada estável e sólida após 40 anos de convivência. É com esse pensamento que a China comemora em 2014 os 40 anos de relações diplomáticas com o Brasil, com o tema Sentir a China. O país, que deseja apresentar aos brasileiros sua beleza milenar, quer também mostrar seu desenvolvimento e ter com o nosso país uma relação de irmãos. Tão irmãos que até o fuleco encheu as ruas e shoppings chineses na torcida pelo Brasil na Copa do Mundo. A distância de quase 20 mil quilômetros e um fuso horário de 11 horas não impediu esse encontro entre Brasil e China. Segundo a vice-ministra do Conselho de Informação da China, senhora Cui Yu-in, a relação sino-brasileira caminha para a consolidação. Agora, especialmente depois do estabelecimento das relações estratégicas entre a China e o Brasil, tanto ao nível comercial ou ao nível cultural, os dois países estão a ter uma cooperação e intercâmbio cada vez mais profundo em muitos setores e áreas estão a ser cada vez mais intensificadas. O presidente da China, Xi Jinping, que veio para o Brasil para a reunião dos BRICS, grupo de países emergentes compostos pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que aconteceu em Fortaleza e Brasília nos dias 15 e 16 de julho, trouxe um peso maior às comemorações. Em Brasília, para as comemorações dessa relação de 40 anos de diplomacia, foi realizado no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, no dia 17 de julho, uma apresentação de orquestras sinfônicas brasileiras e chinesas. Neste evento, estiveram presentes a presidente Dilma Rousseff, o presidente da China, Xi Jinping, entre outras autoridades. Nossa visita à China começa agora. Quem nunca teve vontade de conhecer as muralhas da China? Pois bem, os meus olhos agora serão os olhos de vocês. Sigam-me e nós veremos uma das maravilhas do mundo. Nós chegamos às muralhas por Badaling, distante 70 quilômetros da cidade de Pequim. A chegada é imponente, não deixa dúvidas sobre a história e os atrativos da construção. O portal já saúda os visitantes no melhor estilo chinês. A cidadezinha de pequenas casas de pedras dá acesso às rampas para os visitantes. Turistas se esbarram para aproveitar ao máximo a beleza das muralhas e do vale ao redor. Fotos, olhadas rápidas pelos muros e torres para dar a vez a outros e uma longa caminhada mostram a grandiosidade de uma construção que durante décadas fez o homem acreditar que essa obra humana poderia ser vista da Lua. A Grande Muralha, ou Muralha da China, tem mais de 6 mil quilômetros de extensão, começando em Pequim, no nordeste do país, e acabando na cidade de Gansu, no centro-oeste. A obra foi iniciada pelo imperador Qin Shi Huang entre 200 e 220 a.C. e finalizada somente no século XVI da dinastia Ming. Até hoje, é uma das maiores obras arquitetônicas da humanidade. Feita de barro, madeira e blocos de pedra, de longe se assemelha à forma de um dragão. Elas não são um bloco inteiro, foram erguidas em vários segmentos com torres e castelos. A altura média é de 7 metros e o caminho tem aproximadamente 3,5 metros de largura. A cada 500 metros, encontram-se torres que serviam de ponto de guarda para os exércitos que durante séculos guardaram as fronteiras da China das ameaças que vinham dos nômades e dos povos do norte asiático. A China viveu uma grande história com as muralhas, mais precisamente 2 milênios,
diversas dinastias e a curiosidade do mundo em conhecê-la. Hoje, alguns pontos foram restaurados e abertos à visitação. Um convite ao belo. Há mais de 2000 anos, com a morte do imperador Qixi Huang, foram feitos esses guerreiros de terracota, ou seja, de barro, e foram descobertos centenas de anos depois por um camponês e que agora virou a maior atração turística na China e no mundo. Vamos conhecer. Em 1974, camponeses chineses, ao escavarem um poço, fizeram uma descoberta surpreendente. Milhares de estátuas de terracota, material que se assemelha à argila em tamanho natural de um exército preparado para a batalha. Agora chamados de Exército de Terracota ou Guerreiros de Terracota, as estátuas estão localizadas em 3 minas perto da cidade de Xi'an, na província chinesa de Jiangxi. As escavações, com cerca de 5 metros de profundidade, têm os muros de suporte a cada 3 metros e o chão está revestido de tijolos cinzentos. Até a atualidade, os guerreiros ainda não foram totalmente desenterrados. A escavação número 1 é a maior de todas. Calculando a densidade das exposições, a escavação deve abrigar mais de 6.000 peças. Os guerreiros e os cavalos foram postos na formação de uma batalha verdadeira. No centro de todo o esquadrão há um carro de batalha. Quanto aos guerreiros de terracota, a altura varia entre cerca de 1,70 m a 2 metros. Todas as fisionomias dos guerreiros são diferentes em expressão e na postura. Ao que tudo indica, são baseados em pessoas reais. A estrutura das estátuas representa de forma bem trabalhada o corpo, cabelos, sobrancelhas, roupas e até a cinta de sapatos. Os cavalos de terracota têm em geral 1,5 m de altura e 2 metros de comprimento. A produção dos guerreiros de terracota passou pelo seguinte processo. Faz-se uma peça com terra, modelo bruto, e cobre-se o modelo com barro para os trabalhos nos detalhes. Secam os modelos na sombra e cozem no forno para depois serem pintados um por um. Devido ao fogo, à imersão na água e outros fatores, muitos guerreiros de terracota estavam quebrados e perderam a cor quando foram desenterrados. Ao mesmo tempo da escavação, especialistas iniciaram os trabalhos de restauração e abriram os guerreiros de terracota para visitação pública. Como as autoridades acreditam que as técnicas atuais não são suficientes para explorar o sítio, ele mantém-se fechado. Não sabemos quantas maravilhas ainda estão enterradas na tumba de Qin Shi Huang e por quantos anos mais o seu palácio subterrâneo, cheio de mistérios, ficará adormecido no seu silêncio. Eu agora vou conversar com o diretor do Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural, onde estão os guerreiros de terracota, o senhor Zhou Kou-in. Nós vamos saber agora qual a importância deste patrimônio histórico para a humanidade, não só para a China, para a humanidade. As terracotas já têm uma história de mais de 2.000 anos. As esculturas dos soldados que foram enterrados com a morte do imperador Qin Shi Huang, que foi o imperador que unificou o país pela primeira vez. A questão da visitação aqui nos Guerreiros de Terracotas, para o Brasil, nós pouco ouvimos falar, são poucas as pessoas que sabem que existe esse sítio arqueológico, essa história toda aqui. Para vocês é importante e tem muita visitação aqui neste local? Todos os anos, muitas pessoas vêm de todos os lugares do mundo para o nosso museu para visitar as terracotas. Cada ano, mais ou menos 4 milhões ou 5 milhões de pessoas vêm para visitar aqui, incluindo muitos estrangeiros, também muitos brasileiros, eu acredito. Então, vem muitos brasileiros aqui. Depois dessa entrevista, talvez mais brasileiros venham aqui. Isso é bom para vocês? Claro que é muito bom se termos no futuro mais brasileiros, mais turistas brasileiros que possam visitar o nosso museu, porque as terracotas é uma marca cultural da China.
Xangai significa acima do mar. Foi uma vila de pescadores no passado que ganhou importância no século XIX devido à localização favorável do seu porto. Hoje em dia, é uma grande cidade portuária. O passeio de barco pelo rio Huangpu é uma das melhores maneiras de conhecer as construções símbolo de Xangai. Isso porque o rio divide a cidade em duas zonas. De um lado fica a zona Bund, que é uma área mais antiga da cidade, onde se concentra o seu cais, e do outro lado a região de Pudong. Essa região é hoje a área mais moderna da cidade. Nela encontram-se a Zona Econômica e Financeira de Xangai, a Torre de Televisão Pérola do Oriente e alguns dos arranha-céus de Xangai. Foi declarada uma Zona Econômica Especial em 1990 pelo governo, recebendo com isso incentivos e subsídios para atrair capital estrangeiro. Possui uma vida noturna animada, com restaurantes por todos os lados. A Torre Pérola Oriental, ou Torre Pérola do Oriente, é uma torre televisiva localizada no distrito de Pudong, ao lado do rio Huangpu. Com seus 468 metros de altura, é a torre mais alta da Ásia e a terceira mais alta torre do mundo. Definitivamente, Xangai é o símbolo do desenvolvimento econômico da China e uma metrópole multicultural com características chinesas, modernas e tradicionais. Nós estamos no coração financeiro de Xangai. A cidade é responsável há 15 anos por boa parte da economia da China. Xangai atualmente é o maior centro comercial e financeiro da China. Os números 150 e 15 são muito importantes, pois há 150 anos Xangai era apenas uma aldeia, e 15, pois há 15 anos ela se tornou importante economicamente e financeiramente. É também a maior cidade em extensão da China, com uma população de aproximadamente 24 milhões de pessoas. Para se ter uma ideia do seu rápido crescimento, há 30 anos a cidade tinha apenas 2 arranha-céus e atualmente possui 14 mil. Dentre tantos prédios está o Shanghai World Financial Center, também conhecido por Centro Financeiro Internacional de Xangai. Trata-se de uma joia da arquitetura moderna, com 492 metros e 101 andares. É o quarto mais alto edifício do planeta, bem como o maior já erguido no país. Foi fundada em 1990 a Bolsa de Valores de Xangai, que é também a maior bolsa de valores da China. Ao contrário de outras economias emergentes, o modelo de crescimento chinês tem um forte componente estatal. A nossa Bolsa de Valores de Xangai tem, de facto, uma posição muito especial, um papel muito especial no desenvolvimento econômico da China, porque é a organizadora econômica das indústrias sólidas. O mercado de capital tem uma importância de incentivo muito importante. E segundo, depois de 30 anos da aplicação da reforma e abertura ao exterior, já estamos entrando numa fase nova de desenvolvimento econômico e estamos precisando de reestruturar a nossa economia. Terceiro, agora temos na China cada vez mais empresas de pequeno e médio volume. Então, o desenvolvimento dessas empresas também precisam de apoio do mercado de capital, precisam de apoio da nossa Bolsa de Valores. E, por fim, agora com a globalização geral, cada vez mais empresas chinesas estão a expandir para o estrangeiro. Então, por efeito, a nossa Bolsa de Valores de Xangai desempenha um papel muito importante no desenvolvimento econômico da China. Em termos de investimento, a Bolsa de Xangai é a 6ª maior do mundo e a 5ª maior em número de transações.
As empresas possuem acionistas estrangeiros que podem comprar ações de empresas chinesas. A escolha das empresas em que investem muda muito. Atualmente, os ramos mais procurados para investir em ações têm sido energia, proteção ambiental, medicina, ciência e informática. Xi'an, atual capital da província de Shaanxi, no noroeste da China, é uma cidade antiga com uma história de mais de 3.000 anos. Xi'an também foi a capital da China durante 13 dinastias e por um período de cerca de 1.100 anos. A cidade conta, por isso, com um vasto patrimônio cultural. No centro da cidade é possível encontrar diversas esculturas magníficas de guerreiros. Durante a noite, a cidade fica toda colorida, com postes de iluminação um tanto quanto inusitados. Muitas pessoas saem nesse período para apreciar a bela e tranquila praça e tirar belas fotos. A Rota da Seda nas dinastias de Han e Tang começou em Xi'an. Historicamente, a Rota da Seda foi uma rota de transporte importante de comércio sobre o continente euroasiático. Promoveu trocas amigáveis entre a China e países da Ásia, Europa e África. Em razão do comércio, vários povos, culturas e religiões criaram raízes na cidade, tornando-a a mais cosmopolita da China antiga. Em Xi'an, há muitos edifícios que são classificados como arquitetura antiga, como as Torres Irmãs do Tambor e do Sino. A Torre do Tambor é uma construção do século XIV, feita em madeira sobre um pedestal de pedra que se destaca em meio à praça. Sua função era informar a abertura dos portões da cidade ao amanhecer e também anunciar emergências à população, como um ataque. No passado, um grande tambor foi mantido sobre a torre e este foi utilizado para a cronometragem ao anoitecer. A Torre do Sino está no centro de uma rotatória, cercada por um jardim colorido e pelo trânsito intenso de 4 das principais avenidas de Xi'an. Seu sino servia para informar o fechamento dos portões da cidade ao pôr do sol, e assim como a Torre do Tambor, alertar a população em emergências. No centro histórico de Xi'an, pode-se encontrar o Pagode do Grande Ganso Selvagem, que possui 64 metros de altura, distribuídos em 7 andares. Foi construído para guardar os sutras, escritos indianos que contavam as histórias do budismo e que ajudaram na difusão dessa religião na China. Os pagodes são construções típicas da arquitetura budista chinesa. Tiveram origem na Índia e são edifícios de vários andares dedicados a orações e peregrinações religiosas. Esta é uma rua típica de comércio da China. Vamos conhecer um pouquinho. Como antiga capital da China e ponto de origem da Rota da Seda, Xi'an reunia comerciantes de todo o mundo, em especial os árabes. Daí a influência cultural muçulmana ser ainda muito forte em Xi'an. O bairro muçulmano é uma área que concentra a comunidade Hui, o maior grupo étnico muçulmano na China. Neste bairro, há uma grande feira de comidas exóticas, lojas de chá e produtos artesanais, como os tradicionais leques. Também se pode encontrar uma grande variedade de lenços e roupas de seda. É engraçado o passeio pela feira, pois pode-se notar a mistura das duas culturas, chinesas e islâmicas, refletidas na abundância das lojas e barracas de comida. China, um país de arte e cultura milenar, também detém muita tecnologia. Nós vamos conhecer agora o Centro de Atividades Espaciais e Aeronáuticas deste lugar. A província de Shaanxi é uma das mais importantes bases para a pesquisa científica e produção nos campos de aviação aeroespacial, maquinário, eletrônicos e agricultura, bem como por ser uma importante base para a alta educação chinesa. Sua capital, Xi'an, ocupa o 3º lugar em termos de recursos científicos e tecnológicos. Xi'an tornou-se uma importante área de pesquisa e de produção de base científica na China por empresas de aviação aeroespacial, equipamentos de comunicação, automóveis pesados, entre outras.
As zonas de desenvolvimento têm ambiente de investimento relativamente superior. Elas geraram um aumento em grandes proporções da produção econômica da província, se tornando a base provincial para a inovação institucional e transformando as realizações tecnológicas em produtividade. Seu papel de liderança no crescimento econômico tem feito delas uma janela para a comunicação internacional da região. O governo chinês adotou como uma das medidas para atrair investimentos na região o baixo custo da eletricidade. As principais empresas instaladas na região são as de ciência e informática. Para se ter uma ideia, é nessa área que a Microsoft possui mais investimentos em toda a China. No sul, há predominância do desenvolvimento agrícola. Antigamente, os camponeses trabalhavam de forma individual, mas agora o governo dá incentivos para eles trabalharem de forma coletiva, pois assim há uma maior proteção ao meio ambiente. Comumente conhecida como Base Nacional de Aviação de Yanglin, que é atualmente a única na China, foi oficialmente aprovada pela Comissão de Desenvolvimento e Reforma Nacional em 11 de agosto de 2004. É também o único sistema integrante da indústria de aviação com pesquisa de desenho de aeronaves, manufatura, testes de voos e treinamentos de pilotos por meio da empresa G Aerotechnology. Como é que é feita a seleção para o treinamento dos pilotos aqui na empresa de vocês? Os estudantes aqui estudam já foram selecionados pelas companhias aéreas. Eles aqui só fazem estudo, só fazem treinamento. E como é que vocês fazem aqui reparo de pequenos aviões, de grandes aviões? Qual é o trabalho de vocês aqui? Um avião tem muitas partes, o ar-condicionado, as portas e muitas outras coisas. Então, temos que treinar os estudantes a fazer reparos quando estas partes não estão a funcionar bem. Nós temos uma licença para fazer esse treinamento para os estudantes. Não todas as empresas, não todas as instituições têm essa licença. É preciso uma licença para fazer esse treinamento. E quantos estudantes vocês têm aqui por ano? Entre 1.000 e 1.500 pessoas. E quantas universidades participam do programa de vocês? Mais ou menos 10 universidades e institutos. Atualmente, a nova área de Xixiang tem desempenhado um papel importante na implementação cuidadosa da estratégia de desenvolvimento ocidental, promovendo a integração de Xi'an e Xiangyang, principalmente no noroeste da China. Além disso, tem desempenhado importantes demonstrações na exploração do caminho para um novo tipo de urbanização com características chinesas e aprimorando o mecanismo para a integração urbana e o desenvolvimento rural. Muito obrigada pela sua companhia. No programa de hoje, conhecemos parte da cultura e economia chinesa. Espero que tenham gostado.